Então, vamos ter um bate-papo com Sônia Gomes, né, sobre a terapia SE e os traumas individuais e traumas coletivos. Na verdade, vai ser o seguinte também, né? Esse bate-papo a gente vai ter alguns encontros de domingos, às 18 horas, né, com Sônia, tratando sempre de um tema relacionado ao SE ou ao Soma, que é uma outra técnica que ela desenvolveu a partir das experiências dela, não só com SE, com outras abordagens também. E aí nós vamos estar a cada domingo, para daqui para frente, fazendo esse encontro com ela. Sônia é PhD, acabou de ter uma experiência fantástica, ela veio chegando, ela estava em Hong Kong, fazendo uma conferência contratada pelo governo de Hong Kong, para estar com os psicólogos lá, para estar tratando dessa coisa de trauma. Quando ela saiu de Hong Kong para chegar, se não me engano, na Espanha, não, em Zurique, né, na Suíça, ela quase não consegue entrar em Zurique, porque ela já estava vindo em Hong Kong, e nesse meio de caminho foi quando estourou a história da bomba do coronavírus. E aí ela conseguiu chegar em Zurique, e de lá ela foi para Barcelona e tal, mais alguns países ali, e depois voltou para o Brasil. Então ela acabou de passar quase toda a Europa trabalhando com o SE, e agora ela veio para cá, que ela veio aqui para fazer o Soma, né, que aconteceria agora, estaria acontecendo até esse final de semana, e tivemos que suspender e para uma data vindoura, aguardando os resultados do que está por acontecer, que ainda não sabemos, né? Então estamos exatamente aguardando isso. Salve, salve, Péricles. Tudo jóia, querida? Tudo jóia. Obrigada por você ter organizado e arquitetado esse momento para nós, né? Muito grata. Sônia, fala um pouco para a gente sobre a SE Terapia. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos aqui iniciar um bate-papo de todos os domingos que a gente está prevendo, né? Conversar sobre trauma, sobre como nos tornarmos mais empoderados para poder lidar com as situações emergentes que ocorrem no momento. Eu, como viajo muito, estou exposta e sujeita às coisas que acontecem, né, no mundo. Já tive experiências de vários tipos de traumas coletivos nessa minha jornada, né? Nesse momento, foi uma honra para nós, da experiência somática, a gente ser convidado pelo governo de Hong Kong, dentro de um departamento do Ministério da Saúde, porque há 8 meses, agora deve estar 10 meses, né? Mas há 8 meses atrás ainda se continuava muito aquela crise política da pressão chinesa sobre os países asiáticos, né? Para manterem o sistema bastante rígido deles. E a parte jovem, que realmente mais sofre com isso, e as pessoas um pouco mais abertas, estavam buscando a liberdade, buscando a expressão da sua liberdade, uma relação mais democrática com relação à política e ao estado do indivíduo dentro da sociedade. Então, fui convidada para trabalhar com os psicólogos, 120 psicólogos clínicos do Ministério da Saúde. Então, foi uma experiência bastante forte, né? Porque eu tenho um contato bastante próximo com Hong Kong. Mas é isso. Então, assim, não sabia, mas exatamente nessa época estavam se descobrindo o vírus. Eu, quando cheguei em Zurique, eu não sabia do que estava acontecendo. Cheguei no dia 13 de janeiro e houve uma dificuldade para entrar na Europa, mas graças a Deus eu entrei e segui a minha jornada, que é meu roteiro mesmo, no ensino de várias organizações, onde eu ensino Soma e ensino a experiência somática, o nível avançado. Mas, graças a Deus, assim, eu acho que a Virgem Maria, ou o universo, nos protege, aquelas pessoas com imunidade dentro dessa conexão espiritual, né? A gente passa a ser imune quando a gente se dedica e serve ao bem. E estou aqui agora trabalhando junto com a nossa equipe da Associação Brasileira do Trauma
para fazer o nosso trabalho também de servir a população. Eu trabalho com experiência somática desde 1999, né? Quando eu comecei a fazer o trabalho de ensino também. Então, experiência somática é uma terapia desenvolvida por Peter Levine, para aquelas pessoas que não conhecem. É um método que oferece um mapa clínico para acessar estados fisiológicos nas quais a pessoa está presa nas respostas de luta, fuga, congelamento ou até mesmo no estado de colapso, quando ele experimenta um choque, extremo estresse ou um trauma. E esse mapa clínico oferecido por Peter Levine, ele é bastante simples e complexo. O trauma, ele fica preso no cérebro, na mente, no corpo. Ele afeta o corpo todo, afeta tudo, até mesmo a espiritualidade. Por quê? Porque ele cria uma divisão. Ele cria uma divisão no sistema nervoso, do sistema nervoso, a psique e o corpo. Então, o trauma, ele ocorre uma ruptura, não é? Nos limites, na capacidade de resiliência, na experiência interna, ocorrendo uma dissociação desse estado repetitivo de padrão que foi instalado. Então, a nossa fala aqui hoje, eu pretendo trazer um pouquinho mais de consciência e de alerta, vamos dizer assim, ou cuidado que o terapeuta tem que tomar quando se relaciona com a questão traumática. O importante é o seguinte, a gente saber que a experiência somática, ela é uma terapia que lida com a fisiologia. A gente tem a perspectiva da fisiologia, aonde a memória permeia entre o corpo e o cérebro. Então, nós precisamos, em função de reorganizar e de reestruturar ou de renegociar o trauma, caminhar pelas memórias através da navegação dentro do corpo. E essa abordagem é uma abordagem de uma orientação psicológica baseada no corpo, que é uma terapia que remove o choque traumático. Nós temos essa habilidade de fazer com que as pessoas acessem através da presença, através da consciência do momento presente, fazer com que a pessoa traga a percepção, a senso-percepção do agora, e dentro de uma relativa segurança, nós como terapeutas auxiliamos a pessoa a abrir esses espaços através da própria percepção. Não é? Então, quando a gente oferece um ambiente seguro, um ambiente saudável, onde nós podemos utilizar a voz, onde nós podemos utilizar as nossas expressões faciais, nós podemos auxiliar a pessoa a navegar e criar mudanças nos estados corpóreos, que promove uma transformação na percepção do que a pessoa vive no momento. Então, nós trabalhamos com esta fisiologia instintiva, não é? Onde nós detectamos, através dessa relação, quais são os disparadores da ameaça. Então, todo trauma, tanto de choque, como o estresse profundo, como o trauma, há um disparador de uma ameaça. Uma ameaça que pode vir do mundo externo, como pode vir do mundo interno. Esses disparadores, né, que vêm do mundo externo, do mundo interno, como é que a gente identifica isso? Olha,
é identificado na medida em que o coração ele manda uma mensagem para o cérebro. Por quê? Que mensagem é essa? Se eu estou experimentando algo positivo, o meu coração vai mandar ondas mais harmônicas, mais regulares para o cérebro, numa área específica do cérebro, que a gente chama de sistema límbico. Ou seja, eu estou tendo uma emoção, uma experiência boa, o meu coração vai mandar essa mensagem para o sistema límbico, e dentro desse sistema límbico tem uma área que chama ínsula, que vai fazer um escaneamento, não é? Do que é que o corpo está vivendo, que a fisiologia está vivendo. Se ela está vivendo um momento desregulado, uma emoção que não é muito positiva, que lhe deixa inseguro, que lhe deixa instável, que lhe traga ansiedade, o cérebro ele tem que identificar, e é essa área que identifica esses marcadores somáticos, né? Que estão lá no cérebro, que chama ínsula, e a ínsula diz, peraí, eu quero saber o que está acontecendo com o corpo, né? Exatamente. Como eu estou interpretando isso, que resposta química que eu vou devolver para o corpo, que o corpo está me pedindo isso. Se for uma emoção negativa, o cérebro ele vai secretar no sangue, né? Onde o coração bombeia esse sangue, né? E aí ele vai trazer essa emoção, né? Vai trazer a energia química, né? Uma cascata, né? de neurotransmissores que vai mexer com o sangue. E se for uma energia que não seja boa, o sangue vai resistir, não é? Ele resiste, como que ele resiste, o sangue? Esfriando, esquentando. E isso pode, aumentando o nível de cortisol, né? Os adrenérgicos, e há uma desregulação, né? Agora, E tudo isso em frações de segundos e sem a gente ter total consciência, né? Pode ter consciência e pode ter inconsciência. Porque às vezes a gente tem consciência que a gente passou por certas situações e a gente lembra, mas a gente tem o poder, como nós somos seres altamente, vamos dizer, evoluídos, nós temos a escolha. E é o pensamento que nos ajuda a ter essa escolha. É muito importante a gente lembrar da nossa força, do nosso poder. Mas a fisiologia, ela é regida dentro dos princípios dos sistemas e subsistemas. Então, se eu tenho uma energia negativa, eu vou desregular, as emoções não serão desreguladas. Mas também, por outro lado, se eu tenho emoções positivas, se eu me sinto bem, se eu estou amplamente amparada, tenho uma experiência assim, de generosidade, né, de amor, de vitalidade, de alegria, essa emoção também será encaminhada para o cérebro dessa forma que eu te falei, mais coerente. Se for uma energia que não seja boa, ela vai ser aguda, não é? E desregulada. Então o cérebro tem que responder, porque é o cérebro que vai identificar. Epa, isso é ansiedade. Então, né? Então nós precisamos ter essa compreensão das nossas emoções e compreender como que elas funcionam, como a fisiologia funciona, a nível consciente e inconsciente. Então, assim, a ameaça, quando a gente está num estado de ameaça e negativa dentro de uma experiência como a gente de estresse, quando a gente tem uma experiência que ela não é saudável, então a gente vai ter que encontrar um meio. Felizmente, a experiência que Peter trouxe para nós é esse mapa clínico que faz com que a gente comece a trabalhar com a experiência de uma maneira bastante titulada, devagarinho, né? Então, aos poucos, a gente vai acessando essa memória, tá? Não a memória só verbal, explícita, mas uma memória que dispara o que a gente tem de inibições e de experiências anteriores que nos foram favoráveis ou que foram desfavoráveis. Né? Ok. Gláucia, dona Gláucia, de São Paulo, está fazendo aqui uma pergunta
Então, a biologia vem independente das nossas emoções? Não, as nossas emoções são biológicas, né? Somos seres mamíferos e todos nós temos a função de evoluir e de desdobrar, refinar as nossas emoções, que tem a finalidade da comunicação, melhorar a nossa comunicação da nossa espécie. Posso falar uma coisa que eu acho muito importante? Eu acho assim, sim, senhora, que esse tema do trauma, eu acho que talvez seja uma das causas mais evitadas, mais ignoradas, menosprezadas, e negadas e incompreendidas que acontece dentro da saúde mental, sabe? Então, eu acho que nós temos que nos unir, profissionais da área de saúde, para realmente compreender os fatores, não é? E o que vem, o que brota, o que emerge de experiências traumáticas, tanto individuais como coletivas, né? E ela merece ser tratada de uma maneira mais eficaz, porque o sofrimento humano se alastra. Cada vez mais o sofrimento humano está se alastrando. Então, nós, profissionais de saúde, precisamos conhecer a importância e como tratar da memória traumática. Porque tratar o trauma, nós não temos outro jeito a não ser observar o que a memória, o que o corpo está, não verbalmente, pedindo socorro, sabe? Então, assim, existem quando a gente fala de trauma, a gente está falando que esse corpo, essa mente, essa psique está se sentindo ameaçada, está em perigo. Então, nós, quando estamos em perigo, nós expressamos posturas defensivas, não é? E que são mobilizadas instintivamente no corpo. Então, ele mesmo encolhe, ele cria tensões, hipertensões, né? Hipertonia, hipotonia, todos os tipos de comportamentos biológicos que são estratégias instintivas para que a gente se proteja. A gente precisa desse acolhimento, a gente precisa conhecer quando um corpo está congelado, quando existe uma estagnação neuromuscular, não é? Como podemos aprender a observar os sinais do corpo quando ele apresenta essas posturas defensivas de luta, de fuga, não é? De congelamento, de colapso, e qual o tipo de suporte que nós, psicólogos, terapeutas, podemos auxiliar essas pessoas para que elas possam reverter essa desregulação emocional, sabendo que nós precisamos estar em harmonia, coração e cérebro. Trazer um pouco, porque a SE Terapia, né, enquanto nós terapeutas, estamos lá exatamente para trazer esse conforto, esse auxílio, esse suporte para o nosso cliente. Porém, os nossos clientes muitas vezes estão em casa, como agora em isolamento social, e passam muitas vezes por ansiedades, algumas desregulações. Dá umas dicas de como a pessoa se autorregular nessas situações. O trauma, ele pode evocar conteúdos inconscientes, inclusive pré-verbais. Desde o momento, dentro da terapia pré-perinatal, desde o momento da concepção. Então, você imagina como esse dímer, ele pode mover para qualquer lado e a gente não ter condição de conhecer onde é que essa pessoa está. Então, é muito importante a gente conhecer o movimento dessa memória e como o nosso corpo reage a isso. Através da maneira, da voz, da palavra, das expressões do nosso cliente, nós vamos poder identificar onde é que ele está preso, sabe? Então, assim, o trauma, ele leva a pessoa a ter muitas frustrações. Por quê? Porque, na realidade, ele suprime o sistema nervoso autônomo. Um choque, há um registro no sistema nervoso autônomo imediato, há uma supressão. E a pessoa não pode se expressar
emocionalmente, que é uma necessidade biológica. Todo impulso emocional tem que ser completado. A experiência somática, ela trabalha nessa completude das respostas que não puderam ser completadas por cortes, por choques, por assim, eventos e situações que tira a pessoa da continuidade da experiência. Porque somos, na realidade, contínuo. Se a gente parar para poder meditar, nós somos um contínuo fluxo. Não paramos. Há um movimento contínuo. A vida é movimento. Então, se há qualquer choque, qualquer experiência, como, por exemplo, estamos vivendo agora, as pessoas têm uma natureza biológica, todos os mamíferos, e também somos mamíferos, como disse um amigo meu, de viver em bandos. Então, na medida em que, não por coerção, mas por uma necessidade de defesa, uma necessidade real, né, de combater e de diminuir essa curva, nós temos que ter inteligência para estarmos dentro de casa com o nosso potencial, com o nosso melhor. E saber quais são as necessidades do nosso cérebro, quais são as necessidades evolutivas do bicho homem. Então nós temos para se autorregular. Para se autorregular. E se nós somos mamíferos e animais de bando, nós nos regulamos em bando. E nesses momentos estamos em isolamento. Às vezes sozinho, às vezes em pequenos bandos dentro de casa, né? Então, por isso que eu estava falando com algumas pessoas outro dia sobre a importância de estar fazendo pelo menos as refeições juntos para os poucos que estão em casa, sejam 2, 3, né? E para quem está em isolamento, sendo sozinho, buscar esse contato, né, tecnológico que nós temos hoje, para também poder se regular. Mesmo enfrentando uma situação ruim, se agirmos com positividade diante dessa situação, já modifica o nosso estado emocional para melhor? Sem dúvida, está aí a chave. Nós temos que saber que nosso corpo, nossa biologia e a nossa natureza busca equilíbrio como tudo da natureza. Então, o que está acontecendo lá fora, no nosso ambiente externo, é também o que está acontecendo no nosso ambiente interno. Nós estamos precisando dar essa parada, dar um restart, né? Porque é necessário para que essa poeira vá lá para o fundo do mar mesmo e nós possamos buscar a ter uma compreensão e uma atitude mais proativa. E a sua pergunta foi muito longa, não deu ainda para responder, porque são muitas coisas, viu? Quando a gente diz assim, o que você pode fazer estando dentro de casa, na realidade, o que a gente pode fazer nesse momento nada mais é do que acolher, né? Assim, as pessoas precisam ser acolhidas, precisam receber o suporte, as pessoas precisam fazer movimentos, porque na realidade existe uma tendência ao ócio, existe a tendência a ficar paralisada pelas notícias, né, infelizmente, da televisão, e a mídia é um grande provocador, disparador do trauma. Ele deveria ser usado como uma força positiva. E ele não é usado, esse sistema de mídia não é utilizado como um produto que venha facilitar a comunicação entre os homens. Eles aumentam a comunicação do trauma, do impacto do trauma e coloca uma disputa com os setores políticos. E aí o que acontece? Acontece uma polaridade. E quem é o mais prejudicado com isso somos nós, seres humanos. Então, graças a Deus, né, a gente tem recursos internos. É muito boa essa pergunta, essa pessoa que falou isso, eu não vi o nome. Você falou? Como chama? Foi o Anderson. O Anderson. Porque, na realidade, a gente precisa saber que todo trauma, ele tem cura.
Inclusive, o nosso nome da nossa Associação Brasileira de Trauma, o nosso site chama traumatemcura.com.br. Localize lá que temos vários terapeutas disponíveis para dar esse acolhimento, para dar um auxílio para vocês. Depois nós também vamos abrir um espaço no Brasil todo, em vários lugares do mundo, para né, os Sônia? voluntários, no mundo inteiro. Então, o que eu estou querendo dizer é que o próprio corpo ele busca o equilíbrio natural. Existe um movimento pendular que é nada mais do que o ritmo biológico intrínseco de cada pessoa. O nosso corpo já tem esse ritmo natural, não é? Então, nós precisamos encontrar as ferramentas adequadas. Quais são as ferramentas adequadas? Primeiro, chegar, aterrar. Procurar respirar, não é? Mais conscientemente e utilizar o sistema que é mais fundamental na vida, na Terra, que é a adaptação à vida sob a influência do campo gravitacional. Mas é tão inconsciente que a gente não percebe, não é? Então, usar a gravidade, é a primeira né? medida da gente poder sentir o nosso peso. E o corpo só obedece duas coisas. O corpo, ele obedece o peso e a direção. É uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer numa relação terapêutica, é criar esse campo de cura, esse campo de relação saudável. Porque todo trauma acontece na relação. A vida é relação, é relacionamento. O trauma acontece quando há uma relação que não é saudável. Então, nós precisamos encontrar qual é o seu meio, qual é o seu jeito de encontrar mais pacificação através desse pêndulo natural biológico que temos. Se estamos sentindo emoções ou sensações desagradáveis pelo estado que estamos submersos na realidade, não é? Como é que você pode encontrar seus recursos, lembranças, imagens, visualização, autotoque, uma autorregulação, uma contenção, para que você possa acessar um pouco mais de estabilidade, né? Primeiro, essa estabilidade física, não é? Porque o objetivo nosso é acessar a autorregulação. Então, para isso, o terapeuta com o seu cliente, ele tem que ser um corregulador. Então, ele é um corregulador na medida que ele escuta a pessoa falar, a gente chama isso de narrativa. A pessoa fala, ela pode estar emocionalmente abalado, tá triste, tá chateado, e é muito comum. Gente, é muito comum, num estado que nós estamos, a gente ter emoções que nos desregulam. Isso é muito comum. Mas isso vai passar. A gente tem que saber que isso vai passar. E o que fazer nesse intervalo enquanto a gente espera com calma, com inteligência, usando dos meios que nós temos, que é melhor do que nada, que é a internet, que é esse meio, esse veículo da gente se sociabilizar, porque não é um isolamento social, é um isolamento físico. A nossa internet, ela pode ser facilitadora, uma mediadora para a gente utilizar o nosso rosto, a expressão facial, que é o meio, né, de comunicação, não é? A nossa entonação de voz, porque antes, no processo evolutivo, nós apenas escutávamos, né, os sons, os tons. Então, hoje, usando a internet, é importante, quando você for conversar com alguém, falar por vídeo, porque você não tira a voz, que é o tom, né? O tom, quer dizer, a prosódia, e você não tira o rosto. Então, que isso é uma sugestão do nosso grande Porges, para que nós usemos esta ferramenta
para nos corregular. Na medida em que você está ouvindo a pessoa está narrando. Não é para essas conversas de falar o que está acontecendo, ficar falando mal disso, daquilo, entrar na polaridade. Nós precisamos usar esse momento coletivo para acessar essa representação que está acontecendo desse trauma coletivo, né? É um trauma, por exemplo, aquele Godzilla, né? Godzilla. É aquele Não filme de terror, sim. né? Godzilla. Sim. É uma representatividade de um trauma coletivo. Que isso aconteceu por manipulação humana, né? É uma história que se conta quando houve a bomba de Hiroshima, né? Por mais que isso tenha acontecido e que tenha, em 1 ano, 2 anos, a cidade foi refeita maravilhosamente, mas o que acontece? As pessoas que viveram aqueles traumas têm dentro de si esse Godzilla. Por quê? Entra numa hiperativação, porque esse registro está automaticamente impresso no cérebro, na mente e no corpo. E nós precisamos aprender a lidar com esse registro no nosso cérebro para que a gente não desdobre em outros episódios de sintomas de estresse pós-traumático. E isso desencadear uma doença mental coletiva. Então, nós precisamos ter esse cuidado de olhar, de ter calma, de poder adentrar dentro de você, fazer conexão com a sua alma, com o seu espírito também, porque nós não estamos desamparados. A divindade chegou aqui na Terra e diz, olha, eu é que mando. Nós precisamos obedecer como seres humanos. Então, a realidade é essa. Nós precisamos ter esse respeito pelo que está acontecendo. E o que é que nós vamos aprender nesse tempo de espera? E como podemos usar tempo saudavelmente para melhorar as nossas relações. Porque trauma é trauma de relação. O que eu preciso melhorar com a minha família, comigo mesma? As sombras, né, que existem dentro de nós, não é? Que todos nós temos esse monstro, né, que é a representatividade. Antes, no processo evolutivo, nós não tínhamos a linguagem. Nós tínhamos apenas essa entonação, que é a prosódia, que é a identificação da representação dos diálogos. Depois do desenvolvimento muito evolutivo, depois de milhares de anos, é que nós desenvolvemos essa sintaxe, né? E depois todo o processo da linguagem. Então, hoje, no processo evolutivo, nós precisamos continuar melhorando a nossa comunicação. Houve uma pausa agora. O mundo deu uma pausada. Incrível, né? Dentro dessa pausa é que nós estamos ou estávamos gastando muito nosso sistema simpático. Simpático, fazendo, download. E agora... Prosódia, alguém está perguntando, Cá Oliveira, prosódia. Prosódia é a nossa capacidade de modulação do tom de voz, não é? O nosso tom de voz, a nossa maneira equilibrada de aumento do grave e agudo. E não falar assim o tempo todo, né? Ou então assim, né? Mas o terapeuta, sem uma firme compreensão da estrutura multidimensional da memória traumática que está armazenada no corpo, né, no cérebro também, pode levar o terapeuta a andar na ambiguidade, nos pântanos da incerteza. Então, é muito importante o trabalho da experiência somática, que vocês possam utilizar dentro dos seus trabalhos esse respeito à memória, aprender a observar esses movimentos ou não movimentos, porque trauma também é fixação, e distorce a percepção da realidade em si. Vamos melhorar a nossa relação. Melhorar a nossa relação com quem está ao nosso redor e com o mundo, né? Com as pessoas. O mundo pausou.
Por quê? Porque estamos usando demais o sistema simpático. Nosso corpo já está desregulado. A gente já perdeu a dimensão do dia, da noite. A gente se relaciona de uma forma multidimensional. E a Terra está muito densa de energia, porque nós não estamos trabalhando bem as nossas emoções, a nossa generosidade, as virtudes que o ser humano tem que desenvolver dentro do seu processo evolutivo. Né? Assim como eu compreendo a coisa. E o nosso corpo, ele fica carregado dessas inibições, né? desses rótulos que a gente traz e que a gente desenvolve na relação, primeiro, com a família nuclear e depois na relação com o social, não é? E agora a gente tem que aprender a dar essa pausa. Esta é a jogada, grande saque. É o grande saque da natureza, para que a gente aproveite para aprender a acessar o sistema parasimpático. Para que a gente possa também entender que é um problema arquetípico que está acontecendo. É uma representação arquetípica da nossa grande inconsciência da realidade humana. E como é que nós vamos acessar esse sistema nervoso, que é um sistema vago, né? O nervo vago? Nós precisamos acessá-lo através das nossas vísceras, né? Então, é pelas vísceras que nós vamos acessar esse lugar de criar mais relaxamento para a produção de energia do nosso sistema nervoso entérico, desse segundo cérebro das nossas vísceras. Dá uma pausa para acessar o profundo relaxamento, esse encontro com o nosso ser. Então, precisamos pausar, relaxar, ficar mais calma, adentrar dentro de si, não é? Com segurança, confiando que a natureza só quer equilíbrio. E nós buscando equilíbrio. Se você, na sua casa, não está se sentindo bem com você, procure observar as suas emoções, procure pedir ajuda para os nossos gestores, né, que possam ouvir a ciência também e auxiliar a nossa população. E nós, como terapeutas profissionais, especialmente especializados em traumas, nós precisamos ir a mão, entrar no jornalismo, na comunicação. Nós temos que fazer um trabalho de plantinha, de formiguinha, para que os comunicadores, essa grande indústria manipuladora, precisa saber usar esse canal em benefício da humanidade. Não para polarizar, né? Não para criar mais confusão. Eles precisam dar informações concretas, levando essa informação para que volte para a gente, né? Gastamos muito simpático. Quando a gente gasta muito simpático e não presta atenção que precisamos parar, pausar, nós perdemos o equilíbrio. Os nossos sistemas e subsistemas, eles perdem sua rota. E aí, a natureza, o nosso corpo vivo, ele quer manter a vida de qualquer forma. Mantém a vida de qualquer forma a altos custos. Então, nós somos roubados pela energia vital. O que eu penso de trauma coletivo é que rouba sutilmente a inocência da humanidade. Isso é o que dói mais, porque muitas pessoas, os grandes líderes, não sabem que são, muitas vezes, abusadores, não é? E nós somos vítimas e as presas de uma grande manipulação mundial. E nós simplesmente precisamos viver a nossa vida com serenidade aqui na Terra, cada um cumprindo o que a gente vem a cumprir para o nosso desenvolvimento pessoal, emocional, mental e espiritual. Dentro daquilo que eu compreendo. Então, assim, eu, como professora, o meu dever é
abrir esse portal, ou tentar, né, fazer esse processo que cada um seja verdadeiro, seja aquilo que é, não é? A gente respeitar cada um como ele é. E limpar os nossos olhos para as projeções de tantos julgamentos. O profissional que trabalha com trauma, ele não pode ter julgamento, ele não pode ter preconceito. Então, assim, esse lugar é um lugar sagrado, porque o trauma está nos mistérios, não é? Então, nós precisamos ter uma compreensão profunda do que é que a gente está fazendo na sociedade, nosso dever, a nossa obrigação. Então, o trabalho individual, o trabalho da SE individualmente, consultório, pessoa a pessoa, ele é mais específico. A pessoa tem o privilégio de ter alguém que está ajudando essa pessoa a navegar nas suas experiências. Experiências boas, experiências que não foram boas, que trouxeram consequências a níveis comportamentais e desenvolvimento de padrões repetitivos, que podem trazer amarras, dificuldades nas relações. Então, essa pessoa está recebendo um tratamento, cuidados, para que aprenda a se autorregular pelo corregulador. E também mudar a sua atitude, porque é uma mudança de atitude, é uma ação que nós todos devemos fazer. Mas a gente precisa aprender como fazer. Então, um terapeuta, nesse momento, que está lidando com muitas pessoas, muitas incertezas, muitas inseguranças, muitas ansiedades, medos, às vezes até ira. A pessoa entra em ira. Por que ela entra em ira? Porque ela está muito desregulada, muito exposta, muito nua diante dessa manipulação constante da mídia, infelizmente. Se as pessoas ficarem dentro de casa, ficam hipnotizadas, gravitando repetidamente nas imagens traumáticas, o que é que ocorre? As pessoas se tornam mais vulneráveis para o magnetismo do trauma secundário. E aí ela começa a criar encrenca, fica zangada, fica aquela pessoa chatíssima, sabe como é? Procurando picuinha onde não tem. Picuinha onde não tem. Querendo ter controle do que não pode. E aí cria um vórtice coletivo traumático. Isso. Por enquanto, e isso também a gente vê nas mensagens, né, assim, como é que chama? De WhatsApp, constante, né? Vixe. Mas mais para frente, isso crescendo mais, vai entrar tristeza. Às vezes vão entrar mais melancolia, outros sentimentos mais profundos vão se aflorar. E nós, profissionais de saúde, nós temos que estar preparados para ações construtivas, de intervenções construtivas. Eu, por exemplo, eu não estou trabalhando, né? Estou trabalhando assim com o nosso grupo, mas assim de stand-by para auxiliar. Nós estamos planejando fazer um trabalho, está quase pronto, para um atendimento voluntário, não é? As pessoas que precisarem. Então, por favor, entrem no traumatemcura.com.br, acompanhem para que vocês possam também receber auxílio. Todo mundo pode receber auxílio das pessoas que estão aí se prontificando a ser voluntário, tá? Então, uma coisa muito ligada ao trauma coletivo, que a gente chama de vórtice traumático coletivo, existem muito subjacentes as emoções de culpa, medo. Eu vi falar e alguma pessoa perguntou aí no passado, né? Aí atrás. A sensação e a emoção também do desamparo, terror, não é? E essas emoções mais fortes que estão acopladas à memória traumática, elas precisam ser liberadas. Então, a gente precisa ter ferramenta adequada para isso. No trabalho individual, a gente faz esse trabalho de renegociação. Mas o trabalho efetivo em grupo, coletivo, não dá para renegociar trauma, porque o perigo não passou ainda. Entende? A gente vai trabalhar mais a nível de acolhimento, a nível de diminuir
a ansiedade e criar mais recursos para que a própria pessoa possa se estabilizar. E aprender o que é uma corregulação, né? Na medida que a pessoa aprende essa corregulação, ela vai aumentar o seu poder de Bebe uma decisão. água. Isso. A Arleide está colocando aí no ar para vocês o site da PT, tá lá, Trauma Tem Cura, né? Então ela já vai aproveitando, fazendo essa secretariando aí automaticamente, maravilhosamente, né? E Mas tem é assim, várias... somos um grupo. Isso, um grupo de trabalho. Tá rolando várias perguntas, Sônia. Tem uma pergunta que foi feita lá atrás, quando estávamos abertos na primeira live, de Guto, se não me engano, perguntando a função do nervo vago na questão da autorregulação. E aí, emendando também uma outra pergunta, que como amenizar esse trauma nas crianças nesse momento atual, né? Como lidar com as crianças, né? Olha, criança tem... Eu não sei o que eu respondo primeiro, mas deixa eu falar o nervo vago. Vá. São respostas muito longas, mas assim, o nervo vago é o maior nervo que nós temos no nosso corpo, tá? E ele tem uma função muito importante. Ele tem uma função de proteção a nível de sobrevivência, num caso de um trauma, tanto faz estresse extremo, um trauma como uma situação pontual, como uma situação de trauma coletivo. Então, o que ocorre quando há um trauma? Existe um grande nível de preocupação, uma grande quantidade, uma magnitude imensa de estimulação, tá? Que o nosso sistema fisiológico, ele não tem condições de adaptar a fisiologia em relação aos hormônios e todos os fluidos e todos os sistemas e subsistemas. Ele não tem tempo, nem tem condição de criar uma resposta para essa resposta sensomotora, né? É sensorial motora, trabalho sensomotor, de lidar com a fisiologia da fuga, da luta e do congelamento. Ele não tem esse aparato, não dá tempo. Então, há uma necessidade de uma outra situação, que é, aí vem a função do nervo vago. Ele tem, uma das funções dele é suspender a sua atividade no que diz pontualmente, e ele trava, isso que chama trauma, ele trava esta relação do sistema nervoso autônomo e impede que a pessoa faça aquela expressão ou continue. Então, o sistema vago, ele é super protetor. Graças a Deus nós temos ele. Mas é uma das funções que é o congelamento, porque o trauma, ele atordoa a mente, ele impacta o cérebro e ele congela o corpo. Só isso. Isso faz o trauma, tá? Então, nós temos que ter conhecimento do nervo vago, porque ele faz essa função de suspensão de atividade como uma das suas funções, mas ele também tem a função de regulação. É isso que é lindo. Ele tem uma função que tudo passa pela boca, tudo que a gente entra passa pela boca e sai por outro orifício lá atrás, lá embaixo, né? Tudo é esse mecanismo que é profundo. Então, a gente não come só comida. A gente também come afeto, porque a gente precisa dessa relação. Então, dentro de nós, dentro das experiências que a gente tem, de toda a memória, de toda a vida da gente, não só essa, mas aquilo que a gente traz, né? Também tem os traumas, a gente pode falar depois, traumas transgeracionais, uma série de assuntos que eu e meus colegas, nós vamos poder discursar aqui, trabalhar com vocês a respeito desse fenômeno que chama trauma, né? A gente pode trabalhar e compreender melhor essa função do nervo vago, que também ele trava como uma necessidade de sobrevivência quando há uma ameaça vital, mas ele também tem a função de regular, de acalmar, de acessar o que é maior dentro de nós, que é o próprio absoluto, é a comunicação com
o nosso eu superior. Com Perfeito. o ponto que liga tudo. Essa é a origem da nossa vida, né? E para quem A não vida sabe, é nervo vago, porque ele vagueia por todo o nosso corpo, não é isso, doutora? Exatamente. Porque Então, muita gente aqui não é da área, então trazia um pouco mais de explicação mas tem um técnica. lado do nervo vago, que Ah, ele é o mais antigo e primitivo, e tem esse nervo, o vago em inglês, é o nervo vago, nervo que vago. é da parte anterior, que fica no núcleo ambíguo do nosso cérebro primitivo, e que ele tem a função, essa função aqui, ó, de socializar. Socializar. Nosso engajamento social. Então, a gente Perfeito. vai trabalhar com a transformação do trauma através da nossa habilidade e maestria no engajamento social. Então, quem trabalha com trauma tem que melhorar seu relacionamento. Não tem jeito. Não pode ficar duro ali, ó. Eu sou aqui o doutor de não sei o quê. Tem que se relacionar, tem que ser humano. Nós precisamos humanizar. Então, para trabalhar com trauma, precisamos ser humanos. Sermos humanos. Precisamos ter compaixão, entrar no nosso coração, porque o coração é que tem essa irradiação magnética. Entendeu? Então, precisamos dessa qualidade de presença, de amor, de humanidade. Agora, como trabalhar com as crianças? A gente estando dentro do nosso engajamento social, nós precisamos acessar a nossa criança interna. O coração e o cérebro também precisa fazer essa reconexão com a nossa criança. Se a nossa criança está muito ferida, vai ser muito difícil a gente trabalhar com a criança que está ali nos espelhando, né? Então, a receita do bolo é melhorar o nosso engajamento social, melhorar a qualidade de relacionamento, melhorar as nossas virtudes, inclusive ter um pouco mais de humildade, né? Para a gente poder reconhecer que a gente tem falhas, né? Sim, somos humanos, né? Compaixão. Mas a criança, ela tem um símbolo muito legal. A criança, ela é a pureza, ela é a inocência, ela é a criatividade, ela é a alegria, ela é a representatividade da alegria, da inocência, da pureza. Então, não temos dificuldade de trabalhar com a criança. A criança, a gente não precisa trazer essa coisa do adulto, do que estamos passando. A gente tem que criar histórias, a gente tem que também informá-las, mas dentro da linguagem delas. Nós precisamos brincar mais com elas. É uma oportunidade muito grande as crianças conviverem com seus pais, mas com pais regulados. Essa questão da regulação é um termo muito novo. Então, as pessoas muitas vezes não sabem o que é regulação. Nossos pais não sabem o que é regulação. Sabem que o problema pode acontecer lá fora. Não está preparado quando o problema entra dentro da nossa casa. É, não é? Com certeza. Não com certeza. Preparado. Quando vê, a bomba está caindo na mão da gente. Né? E aí a criança, e a criança tem esse poder de não transitar, não mergulhar, e a gente tem que pegar, às vezes, uma ponga com eles, né? Que é poder ponga, se autorregular. Ponga é uma expressão muito baiana de dizer que eu aproveito a oportunidade, me agrego e me autorregulo com essa criança. Isso, exatamente isso. Périx, que você é demais, Périx. Eu acho você o máximo. Então, o que eu vejo é o seguinte: a pessoa precisa realmente trabalhar com a sua criança interna, né? Para poder trabalhar com a criança que está nos espelhando. E ter confiança, né? Porque quando há uma desregulação dentro de casa, aí que a gente vê o grau da consciência dos pais, né? Então, é aí onde ele vai entrar no alcoolismo, ele vai entrar na hostilidade, nas energias negativas, se ele não entender, se ele não compreender que ele tem esse poder de se autorregular, entende? E tem exercícios que nós podemos promover, tem muitas possibilidades da pessoa poder estar
com você, consigo próprio, né? Com certeza. Sônia, nós temos muitas perguntas. Eu acho que nós temos que encerrar agora. Eu quero que você possa abrir agradecimentos para você, né? Ele agradecer a sua presença, marcar que o próximo domingo estaremos aqui de novo. Seria Né? interessante saber o tema, né, que as pessoas estão querendo, né? E aí As pessoas podem estar falando com a gente, né? eu Pelo acho próprio melhor. Instagram, né? Algumas curiosidades, porque tiveram muitas perguntas que não dá para responder. Então, obrigado a vocês por estarem aqui, tá? A gente vai voltar para a semana. Vocês podem sugerir. A Isabela está dizendo, e afeta uma geração, é isso mesmo. Com certeza, Isabela. Isso mesmo. Muito né? bom. Exercícios reguladores, isso mesmo, tem bastante exercícios reguladores. Agradecer a Arleide pelo apoio que foi dado aqui durante todo o processo, toda a live, dando suporte, dando informações técnicas. A Arleide técnicas. é nosso porto seguro aqui, né? Graças a Com Deus. certeza, é minha âncora aqui na Bahia, minha coordenadora de SE e coordenadora também do Soma. Então, assim, vamos agora, então, saber que existe a experiência somática aqui no Brasil também, na América Latina, em todo o mundo, mas aqui somos um grupo que estamos, assim, dispostos a auxiliar, estamos querendo muito dar o nosso apoio também nesse momento. É isso. Então, muito obrigado a todos. Vai estar salvo no Instagram e eu vou tentar copiar para botar no YouTube. Sim, a massagem também regula, mas hoje a gente está regulando o toque. Vamos fazer toques virtuais, autotoques, imaginários, visualizar os toques, né? Gente, mas olha, muito obrigada pelo Obrigado, tempo Cláudia. que vocês dispuseram para estar aqui com a gente, viu? Obrigadíssimo, Péricles, por essa iniciativa e um grande colaborador da Experiência Somática, um grande terapeuta, cineasta, está aí comigo nos meus trabalhos sociais e também na organização junto com a Arleide do Soma Embodiment, que é uma abordagem mais específica de extensão da experiência somática na orientação e no embodiment. Ok, até mais, então, tchau. Sejam bem em paz e seguros, tá? E ó, ok. Sempre firme aí. Paz.